Olá pessoal, eu sou Aridelso, seu amigo pastor. Palavras de vida é o que eu trago para vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor. Estamos agora mesmo dando início à série de estudos Esperança em Tempo de Quarentena. É uma proposta da Convenção Batista Brasileira em sua publicação especial para o terceiro trimestre de 2020. Olhando para este tempo em que vivemos uma crise de pandemia a nível mundial, todos entendemos que vivemos um tempo desafiador, com os indivíduos distanciados uns dos outros, pessoas ansiosas nas casas, pessoas raivosas nas ruas, né? Há uma turbulência nas casas e nas ruas, o coração do homem está pesado, há medo nas casas e nas ruas, estamos com uma economia prejudicada, o desemprego crescendo, muitas pessoas estão desesperadas, muitas. Escolas fechadas, templos fechados, comércios fechados, aulas online, compras online, cultos online, uma busca de solução paliativa para este momento de separação. Neste momento nós entendemos que também temos um tempo de oportunidades para nós, Igreja de Jesus Cristo. Este é o momento de repensar, de responder questões como agir quando a crise chega, que segurança posso ter, como posso tranquilizar o coração. São momentos difíceis que vivemos, momentos preocupantes, mas no que diz respeito ao povo de Deus, nós devemos tomar metas, objetivos, para entendermos e vivermos a vontade de Deus em nossas vidas. Como objetivos, nós temos que nos posicionar como cidadão do céu e da terra, um dentre muitos. Nós devemos zelar pela vida e jamais desistir dela, a sua e a do outro. Produzir clareza e convicção nos nossos corações, interpretar os acontecimentos sem perder o equilíbrio e a visão do reino de Deus, buscar a espiritualidade saudável, focada em dar respostas ao momento atual. Devemos produzir uma firme esperança no futuro que Deus a nós reserva. Estes são os objetivos que vamos encarar nos nossos próximos encontros. Hoje, nesta oportunidade, estudaremos a lição número 1, que tem como tema Igreja Nunca Fecha. É isso mesmo, meus amigos, Igreja nunca fecha. Nunca fecha. Temos como objetivo para esta lição compreender a verdade espiritual por trás do princípio de cooperação, valorizando o privilégio da comunhão com Deus e sua igreja. Construir com convicção sobre o único fundamento da vida, que é Cristo Jesus. E estar sob a disciplina espiritual e o aconchego e proteção divina. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, de 9 a 19, diz assim a palavra de Deus: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um.
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossas vidas. Nós vemos situações complicadas entre o povo de Deus. Muita gente preocupada com os templos fechados, né? Muita saudade, né? Eu sei. Muita saudade. Templos fechados, casas fechadas, né? Mas nós devemos buscar o seguinte conhecimento nesta oportunidade. Aquele templo feito de argamassa, pedra, ferro, não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja somos nós. A igreja de Jesus Cristo nunca fecha. Nada pode deter, nada detém a marcha da igreja. Nada. Não é este vírus, coronavírus, né, que vai interromper a marcha da igreja, a marcha do evangelho que a igreja proclama. Nos vem à memória aquele episódio dos discípulos no barco, está registrado no capítulo 4 de Mateus, aliás, de Marcos, capítulo 4 de Marcos, verso 41, os discípulos em alto mar, no mar da Galileia, tempestade, vento, o barco balançando, quase à deriva, e eles invocam o Senhor Jesus. Não vai fazer nada, Senhor. Vamos morrer. E Jesus sossegou a tempestade, acalmou o mar, repeliu o vento. E eles falaram entre eles, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós podemos, nesse dia de hoje, também perguntar, quem é este que até o vírus, a doença, o sofrimento, a crise ou a morte, porque a morte é o último inimigo a ser vencido, nós temos promessas na palavra de Deus, do cuidado do Senhor para com os seus. O profeta Isaías, no passado distante, ele dizia, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, verso 31. O texto que agora examinamos, capítulo 3 da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela mostra uma situação de divisão na igreja. Ela mostra uma questão de uma igreja adoecida. Uma igreja dividida, uma igreja doutrinariamente enferma. E quando nós falamos de doutrina, nós não estamos falando do conhecimento bíblico em si, mas nós estamos falando do conhecimento bíblico que deve ser aplicado ao coração. Nós devemos entender, de uma vez por todas, que o santuário de Deus são as pessoas e que essas pessoas importam para Deus. O apóstolo diz lá no verso 16 e 17, vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O primeiro tópico que nós vamos examinar nesta oportunidade tem como tema cooperação madura e consciente. O apóstolo Paulo, logo no primeiro versículo deste capítulo 3, ele joga uma verdade terrível sobre aquela igreja de Corinto. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais. Nós estamos aqui falando de crentes, os chamados crentes carnais, né? É uma anomalia, O apóstolo contrapõe o terreno contra o eterno. Nós devemos ter entendimento do que é terreno e do que é eterno. E entre nós existem compreensões diferentes. Até que toda a verdade seja estabelecida, podemos ter vários pontos de vista. Mas as nossas opiniões, o nosso aprendizado do dia a dia, não deve nos conduzir ao partidarismo, à inveja e à discórdia, que era o que estava acontecendo naquela igreja do primeiro século, ali na cidade grega de Corinto. Eles não estavam entendendo que importantes não são os meios que se usam, mas a finalidade que se tem. Nós manteremos o foco na finalidade que existe da existência da Igreja de Jesus Cristo. E individualmente, a minha existência, a sua existência. Todos estamos na mesma situação. Todos estamos enfrentando a mesma crise. Todos fazemos parte do corpo de Cristo e, embora estejamos afastados uns dos outros. Tem um versículo muito interessante, muito importante aqui nesse capítulo 3 de 1 Coríntios, que é o verso 8. Aquela igreja, ela tinha uma realidade de divisões. Uns diziam que seguiam a Cristo, outros diziam que seguiam a Pedro, outros que seguiam a Paulo e Apolo e possivelmente outros. Nada diferente do nosso tempo, infelizmente, né? São tantas visões, tantas doutrinas diferenciadas, milhares de denominações religiosas no meio do povo de Deus. Mas o verso 8 de 1 Coríntios 3, ele diz que o que planta e o que rega tem um só propósito. Um só propósito. Nas versões mais antigas da Bíblia, tanto no português, no inglês, no espanhol e outras versões, o texto pontua assim: o que planta e o que rega é um só. A finalidade é uma só. O povo é um só. O Senhor é um só. O que planta e o que rega tem um só propósito. O propósito é um só. Essa cooperação madura e consistente, ela deve existir entre nós. Somos cooperadores de Deus, diz o verso 9, a partir